Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a ditadura na América Latina. É uma aula de introdução, fazendo aí uma breve retrospectiva da aula passada, que a gente falou sobre o governo de Jânio, instabilidade do governo de Jânio. Vamos retomar desse ponto. Então, o governo de Jânio foi um governo bem rápido, um governo que trouxe algumas contradições. Relembrando que Jânio foi um político até aquele período da história mais bem votado, tinha um grande apoio da classe mais conservadora, como o partido da UDN, com seu líder Carlos Lacerda. Então, Jânio, quando chega no poder, ele é apoiado por essa ala mais conservadora da sociedade, que está intimamente ligada aos interesses dos Estados Unidos. E lembrando também do contexto de Guerra Fria, em que o Brasil estava inicialmente alinhado com os interesses da potência capitalista Estados Unidos. Em contraposição, a gente vai lembrar aí da União Soviética. E quando Jânio se estabelece no poder, ele toma algumas medidas, como a condecoração a Che Guevara, que vai fazer com que o partido que o apoiou fizesse sérias críticas às decisões que ele estava tomando. Então, dessa forma, Jânio vai sofrer pressões que vai resultar na sua renúncia. Então, ele renuncia o poder, fica poucos meses no poder, e aí vai começar aqui no Brasil uma disputa, quem vai tomar qual partido, o Partido Conservador, que vai tomar o poder. Então, o Partido Conservador, no caso a UDN, eles vão defender que o vice não tome posse, que no caso o vice de Jânio era João Goulart. João Goulart, naquele momento da renúncia de Jânio, se encontrava na China. Então, mostrado que ele tinha ligações, o interesse da UDN era mostrar que o vice, João Goulart, tinha ligações com a União Soviética, tinha ligações comunistas e que seria uma ameaça para o país. Então, sob esses argumentos, que eles defendiam que João Goulart não tomasse posse. Só que, em contrapartida, da mesma forma que ele tinha, tinha um movimento contrário à posse de João Goulart, tinha uma também favorável à posse de João Goulart, que era a Rede de Legalidade, que decidia, que lutava, na verdade, para que a Constituição fosse respeitada e que, no caso da renúncia do presidente, o vice-presidente assumiria. Então, era a Rede de Legalidade, liderada por Leonel Brizola, e foi, na verdade, que foi feita essa defesa para João Goulart. E surgiu que o Congresso Nacional propôs a João Goulart que ele assumiria caso aceitasse o parlamentarismo. E aí o parlamentarismo vai funcionar aqui no Brasil. João Goulart, sem muitas possibilidades, aceita o parlamentarismo. O parlamentarismo no Brasil, ele não viveu por muito tempo. Em 1963 foi proposto o plebiscito, em que, para se escolher entre o parlamentarismo e o presidencialismo, o próprio presidente João Goulart ele defendia o presidencialismo, e nesse plebiscito foi decidido que o presidencialismo continuaria vigente no Brasil. João Goulart ele foi um presidente bem atacado pelos setores mais conservadores pela sua proposta de reforma de base. O plano trienal, que era um plano que tinha o interesse de baixar os índices de inflação no Brasil. E a reforma de base era uma reforma tanto na educação, reforma bancária, reforma urbana, reforma na agricultura, enfim, agrária. Então, essa reforma, ela tendia contra os interesses dos latifundiários, contra os interesses dos ricos aqui do Brasil. Então, esse plano foi visto como uma ameaça, como uma transformação que iria aí colocar em questão os interesses dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra. E culminou uma crise aqui no nosso país devido ao não apoio por parte dessa ala. A imprensa, ela extremamente
criticou o governo de João Goulart. Então, como a gente observa hoje que a grande imprensa, os veículos midiáticos, eles têm por trás, as grandes empresas, elas têm por trás interesses políticos. Então, isso não é somente de hoje. É por isso que eu sempre aconselho, quando assistir um programa, um jornal de uma emissora A, emissora B, emissora C, observa quem está por trás, quem está apoiando. As grandes famílias, as poucas famílias que detêm o poder da mídia aberta no Brasil, eles estão diretamente ligados aos políticos ou indiretamente. Então, o que a gente compra de informações dos veículos midiáticos, elas têm um interesse muito maior, interesses políticos de formar opiniões. Então, é interessante que a gente veja o nosso posicionamento em relação a isso. Então, se acontece hoje, naquele período também não era diferente. Então, nos dias atuais, nós trabalhamos com fake news, extremamente constante nas redes sociais, nos WhatsApps, no Facebook, no Instagram e até próprio na TV aberta. Então, isso não é totalmente novo, as informações que não eram verdadeiras, que eram passadas para criticar, então para fazer uma imagem negativa de um partido ou de um político A ou B. Então, a imprensa, ela fez sérias críticas e bateu no governo de João Goulart, né? Chamando-o de incompetente, enfim. A Liga dos Camponeses. Houve um movimento contrário a essas reformas, propostas de reforma de base, porque tinha o interesse que, uma das propostas também, que era que o trabalhador do campo tivesse os mesmos direitos que os trabalhadores rurais, proposta do governo de João Goulart. E isso fez com que os empresários fossem contra essas propostas, os grandes proprietários fossem contra essas propostas, mas os trabalhadores do campo, eles defendiam essa reforma, defendiam seus direitos e enfim, melhores condições. Os militares no poder. Aconteceu, como é que esses militares chegam ao poder? Como é que acontece como é que João Goulart sai do poder em 1964? O golpe militar, que acho que foi chamado por muito tempo de golpe militar, a gente vai dizer que ele não é somente militar, é civil militar. Por quê? Porque outros setores da sociedade apoiaram esse golpe, que não somente o militar. E a palavra, o golpe está mais embaixo, mas eu preciso explicar. Por que é golpe? Quando acontece de alguém assumir o posto de poder executivo, de líder do Brasil, e que ele não é resultado da votação popular, é chamado golpe. Então, João Goulart, ele foi eleito pela população, então ele tinha direito de estar na presidência. Então, ele foi retirado do poder. Então, dessa forma, se caracteriza um golpe. Então, vamos entender um pouco melhor como é que aconteceu. Então, os militares no poder. O mês de março de 1964 foi um mês bem atribulado. No dia 3 de março, o João Goulart fez um comício na Central do Brasil, importante espaço para o Brasil, e que ele contava com aí 150 mil pessoas aproximadamente. E nesse comício ele falou que aconteceria no Brasil, ele estaria no poder para defender a Constituição e também estava propondo uma reforma de base, falando dessa reforma de base que era o interesse dele colocar em prática. Então ele falava de usar as terras que eram próximas às rodovias e às ferrovias para realizar essa reforma de base. Na verdade, não reforma de base, reforma agrária. Isso teve um impacto muito negativo para os interesses da elite do setor mais conservador no Brasil. Então, diante desse comício do dia 13 de março, vai acontecer no dia 19 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Setores da sociedade mais conservador vão se organizar para estar nessa marcha contra as propostas de João Goulart, né? Dizendo que tais propostas têm o interesse de implantar o comunismo no Brasil. Então, juntamente também com esses acontecimentos, tem a quebra de hierarquia, que acontece dia 25 de março, uma manifestação da Marinha, e nessa manifestação da Marinha,
a Marinha prende os principais líderes, mas o João Goulart, ele dá anistia para essas pessoas. E aí é considerado, é visto pelo poder militar como uma quebra de hierarquia. Então, tudo isso, todos esses efeitos, esse mês aí de muitas de eventos na política, culmina no golpe, no dia 31 de março, que o general Olímpio Mourão Filho, ele manda as tropas de Minas Gerais se direcionar para o Rio de Janeiro para tomar o poder. E aí o presidente e essa decisão do general Olímpio Mourão ele vai também se juntar com outras determinações militares que vai culminar e resultar nesse golpe. Então o presidente João Goulart ele não causa um enfrentamento. Por quê? Porque ele acredita que aconteceria um derramamento de sangue, então ele não resiste. Então ele vai para Brasília, para o Rio Grande do Sul e depois para o exílio no Uruguai. E aqui no Brasil se estabelece um poder, a Operação aí Brother Sun, que seria aí o apoio dos Estados Unidos para que acontecesse esse golpe. Lembrando que os Estados Unidos estava muito alinhado, querendo ter aliados políticos conservadores aqui no Brasil, né, contra aí os interesses da disputa mundial entre o bloco capitalista e o bloco socialista da União Soviética. Então, acredita essa operação secreta seria que estava disponível todo um aparato para que, caso houvesse a resistência por parte do presidente, eles ajudarem aí os militares no Brasil. Então, os militares tinham uma relação bem íntima e próxima dos Estados Unidos. O apoio, quem foi que apoiou esse golpe aqui no Brasil? A Igreja Católica, os proprietários rurais, os empresários, os setores mais conservadores da sociedade. Então foram esses apoios aí para o golpe militar. Quando os militares chegam no poder, acontece o que? Repressão. Ditadura militar, ela é sinônimo de repressão, sinônimo de censura. Então, muitas pessoas são exoneradas dos seus cargos, juízes são afastados, e toda a sociedade com o Serviço Nacional de Informação é vigiada. Para qualquer ato que fosse de oposição, seria identificado como contra o país, como contra a nação, inimigo da nação. Então havia todo um aparato de perseguição, de repressão violenta a qualquer oposição do governo, aos militares. Então, só para a gente situar, entender como aconteceu essa saída de João Goulart e essa chegada dos militares no poder. A aula hoje basicamente sobre isso. Então eu falei basicamente sobre os fatores que ajudaram aí e o apoio para que resultasse na saída de João Goulart. Mas é interessante que a gente entenda de uma forma que as propostas de base que atendiam a população, essa reforma de base que tinham interesse também de transformar, porque era algo realmente revolucionário no sentido de fazer a reforma agrária acontecer, beneficiar a população mais pobre, não foi vista pelos setores conservadores e também pelos grandes empresários e grandes proprietários de terra no Brasil. Então, por isso acontece também a oposição ao governo de João Goulart. Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenha ajudado para a resolução da atividade de vocês. Então, fiquem bem e a gente se encontra aí na próxima aula.